Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um conteúdo, para mais um vídeo. Nós queremos falar hoje sobre a morte segundo a filosofia. O que é que a filosofia fala sobre a morte? É disso que nós queremos falar hoje. Nós temos aqui o objetivo de trazermos discussões para que possamos, de alguma maneira, aprendermos. O canal tem o objetivo de trazer reflexões, aprendermos com as reflexões. E uma das coisas que nós trazemos aqui é a filosofia. Além de trazer conteúdo sobre artes plásticas, reflexões bíblicas, nós trazemos também filosofia. O canal tem esse objetivo de trazer a filosofia. Por quê? Porque a filosofia é a busca do saber, é a busca do constante do saber. A filosofia não se cansa de buscar conhecer. Portanto, é isso que nós queremos trazer aqui para vocês, porque nós estamos aprendendo também. Eu queria pedir a vocês, que estão chegando agora, que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz essas três ações, você está... primeiro, quando você curte o vídeo, você está fazendo com que a plataforma do YouTube leve para outras pessoas que ainda não assistiram. Ele vai levar para mais pessoas assistirem. Cada vez que você curte o vídeo, ele vai ser levado para outras pessoas. Quando você se inscreve no canal, você fortalece o canal. E ao ativar o sininho das notificações, você está se habilitando a receber recado. Assim que nós colocarmos vídeos novos aqui, você se habilita a receber esse recado do YouTube que tem vídeo novo para assistir. É tudo muito simples, muito rápido, são alguns segundos, não tem custo nenhum para você e você está nos ajudando a levar esse trabalho avante. É isso que nós pedimos a vocês, não pedimos mais nada do que isso. Não tem custo nenhum financeiro para vocês. E com alguns segundos você já está participando, nos ajudando, interagindo conosco. Então faça isso, é simples e rápido. Bom, vamos lá ao assunto. A morte segundo a filosofia. O que é que a filosofia ensina sobre a morte? Então é disso que nós vamos ver. Michel Montaigne fala sobre isso. Segundo a visão de Montaigne, ao contrário de Epicuro, Sócrates e Platão, ele acreditava que, segundo a filosofia, somente a filosofia era capaz de preparar o homem para a morte. Afinal, sem essa preparação, nos tornamos vulneráveis e temerosos. Todos nós somos temerosos com a morte. E é preciso que nós entendamos o que é a morte. Qual é o caminho da morte. Então é disso que nós precisamos aprender. A filosofia não mente quando afirma que a morte é inevitável, pois a Bíblia também nos assegura isso. A Bíblia lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos sujeitos à morte, porque todos pecamos. É disso que nós queremos deixar claro. Se todos pecamos, logo todos morreremos. Então é assim que acontece. Ninguém vai passar por esse mundo sem a morte. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Vamos morrer um dia. Apesar de não termos sido feitos para morrer, precisamos nos preparar para a morte. Não só a nossa morte, mas daqueles que nos cercam. Nós temos que estar preparados para isso. É difícil, é complicado. Nós não queremos perder, nem queremos morrer, nem queremos perder os nossos queridos. Mas temos que aprender a viver com isso. A morte não é o fim. Apesar de ser inevitável, ela não é o fim, não se encerra aí. A morte vai além disso. Portanto, precisamos aprender também sobre isso. A morte é um processo natural da vida. A morte é um processo natural da vida. Então, é preciso entender que a morte até nos ajuda a viver. Voltando para Romanos 6:23, onde fala que o salário do pecado é a morte, na segunda parte do verso diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, apesar de a morte ser inevitável, o salário do pecado, diz que, após isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, mesmo morrendo, nós temos o privilégio de
sermos resgatados, voltar a viver. E aqui a morte, nessa concepção, a morte é um sono. Você vai dormir e vai acordar, porque Cristo vai ressuscitar você para viver novamente. Vai ressuscitar num corpo incorruptível, um corpo perfeito, e você vai viver eternamente. Então é preciso entendermos isso. A morte não é tudo na nossa vida, não é o fim de tudo. A morte é apenas um período que como é que se diz, que nos separa um momento, vamos dormir e acordar para viver eternamente. A morte tem dois estágios. A morte é daqueles que estão fazendo a vontade de Deus, sendo obediente às coisas que Deus nos deixou para fazer, e aqueles que foram desobedientes, aqueles que negaram a Cristo, negaram sua morte. Então, esse com certeza não terá a segunda chance de viver. Mas a morte não é o fim, a morte não é o último estágio da vida. Temos alguma coisa a mais do que isso. A morte tem solução e apesar de ser inevitável, ela tem solução, ela vai ter uma solução. Segundo Michel Montaigne, não importa se você viveu muito ou pouco tempo, ou poucos anos. O que importa é a forma e a maneira como você aproveitou esse tempo. Aproveitar seu tempo, se longo ou curto, não importa. A filosofia bíblica é a melhor forma de nos prepararmos para vivermos este momento. A filosofia bíblica ela vai nos ajudar a nos prepararmos para a morte. A filosofia de Jesus foi que devemos estar preparados para a morte, que a morte não é o fim. A melhor filosofia é a filosofia de Cristo, que nos ensina como devemos nos comportar. Sigamos seu exemplo e a morte não terá poder sobre nós. Então, se nós seguirmos a filosofia de Cristo, que é vivermos a vida fazendo a vontade de Deus, buscando estar em consonância com sua vontade, nós estaremos nos preparando e estaremos com certeza garantindo que a morte não vai ser um fim para nós. A morte, eu digo, existe a morte eterna, mas existe a morte que é um sono. Quando você dorme, todos que dormem um dia acorda. Ninguém dorme e não acorda. Todos nós vamos acordar. E Jesus fala da morte como um sono. Por quê? Porque vamos acordar. Então é isso que nós temos que entender. Não devemos ter medo da morte. Se estamos fazendo a vontade de Deus, buscando fazer a sua vontade, não devemos ter medo da morte, porque vamos dormir e um dia vamos acordar. Então é preciso que entendamos isso. A morte, apesar de ser inevitável, ela não é o fim de tudo. Que possamos pensar assim e possamos estar preparados para esse momento. E vamos, claro, nos preparar para esse momento. Vamos perder aquele medo, como é que diz? Não vamos ser vulneráveis. Vamos ter certeza de que a morte vai simplesmente nos dar um período de descanso. Eu queria encerrar com um pensamento de Michel Montaigne, que diz o seguinte: quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. Então todo aquele que ensina a viver, está ensinando a pessoa a morrer, porque a morte, ela vai ser uma morte, um momento de que nós não vamos deixar de existir, vamos só dormir. Então aquele que ensina a aceitarmos a morte está nos ensinando a viver, e viver da melhor maneira possível. É preciso que entendamos que a vida é muito boa, e podemos viver a plenitude desse momento, que o momento é curto. Se nós vivemos 100 anos, 120, ainda é curto, porque a eternidade supera qualquer coisa. A eternidade vai superar qualquer momento que vivemos aqui. Mas o importante é que vivamos esse momento da melhor maneira possível. Vivemos ajudando, amando, sendo felizes, porque assim nós estaremos nos preparando para uma vida eterna, uma vida com certeza no lado de Jesus, e assim sermos felizes eternamente. Esse é o pensamento de hoje aqui do canal Filosofia Empírica, e que nós possamos entender que estamos nos aproximando da morte. A morte está às portas, uma hora ela vai chegar para a gente. Pode ser que nós
ainda com pouca idade, com uma idade avançada, um dia ela vai chegar e precisamos estar preparados para isso. Esse é o nosso desejo aqui de entendermos a morte, de buscarmos entender a morte, é o pensamento, a reflexão aqui do canal Filosofia Empírica Edilton Santos.